Bom, e pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Estou aqui com Thaís. Não, não é Thaís, é o Pedro, o editor do livro, né? Narrativas Interativas Contemporâneas. É, a Thaís teve algumas dificuldades para gravar, então ela pediu para que a gente conversasse com o Pedro, que ele é o editor, ele é o organizador, né? Um dos organizadores, junto com a Maíra e com o Luiz, né? Uhum. E então. Antes de mais nada, alguém pode perguntar, pô, mas ele não parece a Thaís. Bom, realmente ele não parece a Thaís, mas porque a Thaís está impossibilitada de participar dessa entrevista. E aí o Pedro, então, vai falar um pouco sobre o artigo, tá? Então, Pedro, antes de mais nada, bem-vindo de novo, né? Porque acho que eu já te vi não muito tempo atrás. Pois é, cara. Mais uma vez, satisfação estar aqui contigo novamente, Rafael. E comentando aqui o texto da Thaís, né, para o pessoal conhecer, ficar com vontade, né, e depois baixar o nosso e-book, né, que tem bastante coisa legal, como esse texto aqui que a gente vai falar hoje, né. Ah, perfeito. Me fala uma coisa. Observações sobre a produção ficcional baseada no livro Belas Maldições de Neil Gaiman e Terry Pratchett, né? Bom, eu até vou, ó, quem sabe faz ao vivo, então eu vou apenas tirar uma vírgula que tem aqui, que eu acabei de perceber, e volta, né? Olha só, a magia fazendo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, já diria um certo filósofo brasileiro, né? Nunca é Me tarde, fala uma né? coisa. Oi? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. O, do que aborda, assim, em linhas gerais, né? O livro Belas Maldições é um romance, né, feito pelo Neil Gaiman Interprete, de humor, com temas sobrenaturais, mas, assim, qual que é o enfoque do estudo da Thaís? Uhum. Como que ela lida? Bom, o que eu senti, né, desse texto é o seguinte, né? Ela, pela fanfic, né, não ser uma coisa tão antiga, né? Ela é relativamente nova, né, os estudos da área de letras, né? A Thais, ela começa fazendo uma belíssima introdução, né? Isso eu coloco o superlativo porque, assim, qualquer leigo que nunca ouviu falar de fanfic vai entender muito bem o que é esse, essa ficção produzida pelos fãs, né, que é a fanfiction, né, que é abreviado é a tal da fanfic. Então ela dá definição, origem, objetivo, ela coloca quais os meios, né, de onde se tem mais essas produções amadoras, né, feitas pelos fãs, né, sobre algum produto original, né, e depois dessa bela ambientação que ela faz, e a Thais é bem objetiva, ela é bem clara no texto dela, né? Ela faz uma boa ambientação em pouco mais de uma página, ela já dá o estudo de caso, né, que é o Belas Maldições, né, do inglês Good Omens, né, que é um texto de coautoria do Gaiman e do Pratchett, né. Logo em seguida ela já faz ela também já traz citações importantes, né, de outros teóricos, né, sobre não só sobre a própria fanfiction, como também os que vão embasar, né, os argumentos dela quanto pelo menos três pontos principais aqui, que são narrador, personagem e, se não me engano, espaço, né? Ela traz também o que é importante, né, pensando no leitor leigo. Ela traz três exemplos de fanfic, né, que ela separou aqui das muitas que ela fez o levantamento. Então, ela levanta quase 42 mil fanfics sobre. Aliás, ela levanta 42 mil fanfics sobre o Belas Maldições. Ela dá três exemplos, né? Então, ela aborda aqui, por exemplo, na primeira parte, como que geralmente são os narradores nessas fanfics e faz a comparação, né, com a obra original. Depois, como são os personagens, né? E ela traz algumas informações que acha em comum, né? Então, ela consegue enxergar um elo, né? Entre essas fanfics. E isso é importante para a gente ver tanto quem vai ler como quem vai começar a fazer, né? Por onde
que vale a pena começar, né? Ela também fala sobre as referências, né, que são aproveitadas da obra original para, né, a fanfic, né, o que é alterado, o que é mantido, né, o que é excluído. Então, ela dá alguns exemplos aqui bem práticos também. E, por fim, né, ela também comenta um pouco sobre o tipo de leitor dessa fanfic. Ela faz também algumas transcrições, né, desse corpus que ela pesquisou, né, e depois já finaliza de forma bem sucinta, cara. Esse foi um texto que eu fiz questão de pegar, né, nós fizemos sempre para todos os artigos, né, avaliação em duplo cego, né, e esse eu fiz questão de pegar porque eu tenho tudo que o Gaiman lançou em português, isso eu posso garantir. O Belas Maldições foi um que eu gostei muito, e eu também assisti a série, né? E as fanfics realmente que era a parte que eu desconhecia, e que a Thaís me convenceu aqui de que pode ser algo tão proveitoso quanto o produto original. Geralmente a gente tem um pouco de preconceito, né, por ser uma coisa amadora, uma coisa feita pelos fãs, como uma coisa menor, mas a Thaís consegue mostrar aqui no texto dela que, mesmo sendo feito por escritores que não são remunerados, ou que fazem isso por hobby mesmo, pode ser uma coisa tão boa, tão prazerosa para o leitor quanto o original, ainda mais se o original for uma obra fechada, que ou demora muito a ter uma sequência, ou simplesmente não vai ter. E aí sobra para os fãs, né, essa tarefa de manter, né, esse legado em movimento, né? E você comentando nesse sentido, né, o que realmente eu lembro do Belas Maldições sendo lançado em português, eu lembro ter esse livro em mãos em 99, 1999, né? E aí depois, enfim, eu fui lê-lo só depois, eu vi, mas eu acabei não lendo, e depois eu consegui ler, sei lá, acho que talvez uma década depois, né? E realmente, agora que saiu a série, voltou um pouco essa discussão, e eu queria que você pudesse nos contar o quanto que existe aí, assim, o que que ela propõe, assim, quais são as singularidades das fanfics ali, quais são esses elementos que são explorados, esse diálogo, né? O que que ela enxerga. Perfeito. Essa é uma parte bem curiosa, né, desse texto da Thaís. Então, por exemplo, se a gente puder falar já da definição, né, fanfics são ficções de fãs, né? E aqui a palavra amador, né, ou seja, continuações ou releituras ou novas visões sobre uma obra original, a gente tem a ideia de um escritor amador ser um escritor menor, ser um escritor ruim, né, ser um escritor iniciante. Mas aqui a palavra amador ela não foi escolhida à toa, né? Ela diz que é uma palavra que se remete a quem? A pessoa vai escrever aquilo porque ela ama o que ela está fazendo. Então, teoricamente, ela vai levar bem a sério esse trabalho de escrita, né? A gente tem uma ideia, ou os leitores mais novos podem ter uma ideia de que isso surgiu com a internet, né? Que a fanfic é um fenômeno recente. Eu acho que para estudo, pelo que a Thaís fala, os estudos assim, acadêmicos são uma coisa mais recente, mas se a gente for ver, na origem que ela coloca aqui, isso pode ter se originado com a série Star Trek. Isso quer dizer anos 60, né? Então, a série que foi ao ar de 66 a 69, né, que não se lançou mais, né, a partir de então, com os fãs da época, né, que não se contentavam só com aquele material, eles mesmos começaram a produzir o material próprio, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que se fechou talvez para os autores, para os envolvidos na produção original, mas os fãs fazem questão de expandir e deixar esse legado vivo. Então, a ideia é o legado mesmo, né? E o objetivo também,
isso é estimulante para o escritor, porque isso tira ele da passividade, né? Então, você como leitor, ou telespectador no caso, né, você assiste ou lê aquele livro, terminou, infelizmente acabou, né? O que eu posso fazer é começar de novo, mas eu já sei tudo o que vai acontecer. Você pode ter outras interpretações, outras visões, outras sacadas, enfim, mas a obra é aquela ali, né? E a fanfic te dá esse recurso que é basicamente infinito, né? De exploração do que foi proposto no original, né? O que os leitores de hoje eles podem estar certos é que o quê? A fanfic se popularizou com a internet, isso sim, né? Com fóruns, com redes sociais, isso é muito, muito comum, né? Muito mais fácil produzir fanfic hoje do que quando se editavam fanzines, né? No século passado, né? Enfim. A Thaís, ela menciona, isso é bom também, porque ela traz vários exemplos, né? Que já estão ali com os links, então o leitor do texto dela vai com certeza facilmente achar todas essas fontes aqui, né? Inclusive ela já menciona aqui a mais popular, que é o Archive of Our Own, que seria o nosso próprio arquivo, uma tradução mais ou menos assim, na qual você pode ganhar dinheiro com fanfics, né? Então isso é interessante para mostrar que dá para ganhar dinheiro também fazendo isso, né? E o que mais aqui, né? Bom, depois ela vai explorar, né, a obra em si, né? Ela escolhe, né, uma obra que é mais que ela se sentiu mais segura, né, que é o Belas Maldições. Então, para quem não leu, né, livro ou quadrinhos ou não assistiu a série eu, por exemplo, eu gostei muito, eu acho uma adaptação muito boa. É uma história que fala sobre a última semana antes do fim do mundo, né? É uma guerra, vai ter uma guerra entre o céu e o inferno, e dois representantes, um do céu e um do inferno, né? Do céu é o anjo Aziraphale, e do inferno é o demônio chamado Crowley, bem sugestivo, né? Os dois nomes, né? E eles se encontram sempre e eles, aos poucos, vão resolvendo ignorar as ordens dos seus superiores, né? Então o anjo começa a desobedecer ao céu e o demônio começa a desobedecer ao inferno, eles começam a atuar juntos e tem que ser na surdina, porque os outros estão, tanto anjos como demônios estão desconfiando deles, enfim. Então é uma série que trabalha bastante com humor, trabalha bastante com a mitologia, com a cultura judaico-cristã. É uma série que eu achei muito interessante essa forma dela vamos dizer assim, de como ela foi, de como o texto foi escrito, né, como que a série foi produzida, né, em cima disso. Que mais, né? Bom, depois ela vai para exemplos pontuais aqui, que são narrador, personagem e referências, né? Um dado interessante que você comentou sobre receber, né? É bom, porque a pessoa recebe, né? No caso, ela pode até. Porque se num primeiro momento a fanfic é tratada como escrita de amador, o que é um profissional? Muitas vezes o profissional, a gente identifica um profissional como uma pessoa que recebe para fazer aquele serviço. Pelo menos essa é uma concepção que a gente costuma ter, né? Dentro da sociedade capitalista e etc., que tem um amigo que ele faz oficinas de RPG e etc. E ele faz gratuitamente, faz biblioteca, etc. Aí fala, mas quando você cobra? Ele falou, nada. Eu faço porque eu quero difundir. Então você é trouxa, né? Porque a ideia é que, então, se você faz uma coisa, então você, sabe, qualquer dinheiro, qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer esforço que você faça que não lhe rende um dinheiro imediato, é mal feito, né, é essa ideia do não profissional. E aí eu acho que nesse sentido essa característica é interessante. Se tem pessoas que chegam né, a receber, até que ponto é um amadorismo? Até que qual que é a barreira, né, do amadorismo nesse sentido? É uma questão interessantíssima, Rafael, essa, né? Porque a gente, como você falou, a gente tem aquela ideia antiga, né, de que o autor bem-sucedido é o best-seller, é quem trabalha para a editora, né,
que mais vende livro, que é a que está sempre nas feiras do livro, que é a líder de vendas, né, que é que sai, né, com a lista dos mais vendidos das revistas aí, dos periódicos, enfim. E não é nada disso. Né? E eu acho que a escolha, as escolhas dos trechos que a Thaís usa para comentar, né, como que é o narrador, né, nas fanfics, que tipo de narrador, no que ele se concentra, né, quais são, como agem as personagens, né, como são essas personagens, se elas são fiéis à obra original, se elas são muito modificadas. Todos esses trechos das fanfics que a Thaís analisou, quando o leitor lê, e se a Thaís não falasse assim, olha, isso é fanfic, muito provavelmente ele ia falar, não, isso aqui é original. Esse aqui é o game, esse aqui é o Pratchett. Não é possível que sejam autores com seus 20 ou poucos anos, às vezes menos, né, às vezes 18 aninhos escrevendo ali, tão bem feito. Né? Então, quer dizer, isso, a fanfic, hoje é uma ferramenta de engajamento poderosa, né? Do qual ela mesmo comenta nessas né, não sei se eu posso falar banco de dados ou sites de fanfics, enfim, plataformas de fanfics, talvez. As pessoas também dão likes, né, quando a fanfic é muito boa, né, e ela analisa aqui algumas com milhares de likes, né, então, quer dizer, é uma escrita, a princípio é um texto amador, você não está ganhando nada com isso, você produziu por N motivos, porque você gosta muito daquela obra, porque você estava com tempo livre, porque você teve uma inspiração, né, porque você achou que podia fazer diferente do que os autores originais. E tem milhares de pessoas lendo. Né? Às vezes um autor, né, investe um dinheiro aí, e quando vai fazer, faz 1000 cópias do livro e não vende tudo. Então, quer dizer, quem está fazendo fanfic está tendo mais leitor do que o autor ali da editora, né? Acho que um não vem anular o outro. Eu acho que essas coisas vêm para conviver mesmo, né? Para conviverem cada um com o seu nicho, cada um com o seu objetivo, né? Mas, como eu te falei, é um artigo que eu tenho certeza de que quem tinha aquela ideia de que que é escrita para adolescente, que é só algo para ficar restrito ali à rede social, ao grupo que discute a obra e tal, tá muito enganado. Eu acho que isso aqui, né, tem um futuro grandioso pela frente, né? E fora aqui do artigo, né, não é à toa que, por exemplo, algumas franquias deixaram propositalmente, né, os seus direitos relativamente abertos, né? Minecraft, por exemplo, é uma delas, né? Qualquer autor, por exemplo, pode lançar um livro baseado no universo do Minecraft, contanto que na capa coloque uma aventura não oficial, guia não oficial. É uma propaganda gratuita que ele está fazendo para o Minecraft. E ele também está promovendo seu próprio trabalho com algo que ele gosta, no caso, o jogo de computador. Né? Eu sei que outra franquia que também tem esse mesmo lance dos jeitos ligeiramente abertos é o Pokémon Go, não Pokémon Go. Ele também permite, né, que essas bases de fanfics tornem oficiais as suas publicações, contanto que coloque essa ressalva, né, nas suas capas. Né? Eu só vejo vantagem nisso, para todo mundo. Para mim, é a grande propaganda, a grande oportunidade para muita gente envolvida nesse processo. Cara. Existe você estava falando, eu estava pensando, né, cara, que tem gente que acha que é inferior, sabe? Eu fico pensando o como que nós tentamos deslegitimar qualquer tipo de atividade cultural que não seja nós. Se a pessoa lê um livro, mas isso não é boa literatura. Se a pessoa vai escrever, que a gente, enquanto professores, a gente briga, a gente luta para que, né, que as pessoas escrevam, que produzam. Aí quando a pessoa escreve, você fala que é cópia, é original, é mal feito, é É amador. clichê, Então, assim, né, ultrapassar. é, Né, o quanto que existe um discurso para deslegitimar
qualquer tipo de atividade que não seja feito para aquelas pessoas que já se espera que faça, né? Uhum. Então, e me falou uma coisa, na, na obra tem ali alguns trechos das fanfics, assim ou não? Uhum, tem. Como ela analisa três pontos principais, né? Que são Uhum, o narrador, personagem e referências, ela dá exemplo aqui dos três, né? Então, ela, bom, na obra original, por exemplo, ela comenta que o narrador é o que é classificado como narrador onisciente intruso. É um narrador que ele uhum. é onisciente, Ah, ele sim. sabe tudo, né? E ele vai entrar na cabeça de todos, você consegue perceber tudo o que está acontecendo por todos, né? Para fanfic, por exemplo, é diferente. Normalmente, os autores, eles optam pelo narrador onisciente seletivo. Ainda é um narrador onisciente, mas ele vai se concentrar numa personagem só, num aspecto só, em algum Uhum. ponto, para ficar bem focado realmente numa parte que não foi muito explorada, que deixou um pouco de lacuna, ou que até foi explorado, mas que o autor achou que podia ir além, ou que podia, enfim, dar mais texto, dar mais história, isso, né? E aí ela coloca os referenciais teóricos, né, que são importantes para o embasamento dela, como também os próprios trechos da obra original. Inclusive, ela colocou aqui no artigo dela, ela leu os dois, ela leu a versão em português e a original, e ela coloca trecho dos dois aqui, em inglês, claro, traduzido, né? E também em outros aspectos. Então, assim, é um texto que eu gostei muito mesmo, cara. É um texto que foi um dos mais fáceis para mim, né, de emitir o parecer, porque a gente, como autor, enquanto a gente está escrevendo, está muito fácil na cabeça da gente, mas tem que pensar no leitor também, Sim. né? A Thaís realmente É. conseguiu pensar no leitor. Aqui eu falo, eu só mexia com adaptação literária, mas eu nunca mexi com fanfiction. E eu consigo entender muito bem. Então, assim, tem tudo para ser um texto bem, bem, bem lido, bem querido. E é um assunto atual, né? E é um assunto que está. Não, total. Me Né? fala uma coisa, você falou que ela pegou três fanfictions específicas para analisar isso? Isso, exatamente. São em português ou em inglês, as São todas fanfictions? em inglês, porque esse banco de dados aqui que ela pegou, que é o AO3, né, que é o Archive of Our Own, né, e ela dá o link aqui, são todos em inglês. Inclusive o nome dos autores, pelo jeito aqui que ela colocou, é o login deles mesmo, né, nunca vai Ah, achar um, tá. um Peter ou um Paul, qualquer coisa, sempre algum nome, Uhum. né, bem, bem, bem esdrúxulo, né? E então é isso, né? Ela se concentrou em três, né, principalmente, mas ela às vezes dá uns outros exemplos também aqui. Você quer comentar um deles? Que aí eu acho que a gente pode, né, dar um aperitivo aqui para quem quiser ler, como que uma dessas fanfictions aborda, né? Altera, mistura, bagunça. Acho Uhum. que seria interessante. Sim, sim, sim. Bom, de todos todos ela traduz também, né? Uhum, tá. Afinal, tudo saiu em inglês, né? Então pode ser. Isso que eu podia comentar também, o Rafael. A única barreira talvez seja idioma, tá? Para não falar que o fanfiction é uma coisa realmente, né, Uhum. perfeita, assim, tal, de acesso para todo mundo. Pode achar em outros idiomas, mas assim, a grande maioria é inglês, né? Mas Uhum. também nada que, sei lá, um texto curto, que a pessoa jogue, que a pessoa não saiba nada de inglês, jogue no Google Tradutor ou num outro software que traduza, que ela também não consiga entender. Como são obras muito bem feitas, claro que vai perder muito do jogo de palavras, né, das referências, né, dos insights aí que faz com o texto original, né. Bom, eu estou aqui com o texto dela, né. Eu vou pegar aqui uma comparação aqui que ela faz, deixa eu ver. Quando ela fala dos personagens, ela mostra muitas conexões
em comum, né, entre os textos, mas a parte que ela fala sobre variações dos mesmos personagens, mas que podem variar pela interpretação de cada um, né? Então, assim, ela comenta, por exemplo, que é muito raro alguém alterar bruscamente um personagem, né? Por exemplo, sei lá, não fica, por exemplo, aqui ela não fala isso, é uma interpretação minha. Não fica claro, por exemplo, e nem deve ficar claro, né, a sexualidade dos personagens. É um anjo, é um demônio, é natural que eles sejam assexuados. Então, assim, vai ser muito raro achar numa fanfic, por exemplo, alguém fazendo uma versão que o Crowley é homossexual, né? Ou que o anjo é comunista, por exemplo. Assim. Até pode ter, mas geralmente o pessoal não gosta. Tanto quem está escrevendo como quem está lendo, por ser uma ficção baseada na obra original, espera-se que muitos dos elementos sejam transpostos. O que vai realmente alterar é aquilo, né? De repente você achou o demônio sarcástico, eu achei ele mais irônico, o outro achou ele mais maquiavélico. Assim, bom, é a interpretação de cada um ali, né? Ele não deixa claro realmente como ele é, né? Não é tão fácil assim de achar. Então ela pega, por exemplo, bom, vou ler um trecho aqui, né? As características dos personagens da obra original podem ser ampliadas e novas serem adicionadas nos personagens recriados em fanfics. Contudo, isso normalmente ocorre sem contradizer ou negar os atributos que estão ligados originalmente a esses personagens. Aí ela dá aqui um exemplo, né? Podemos tomar como exemplo a relação de Crowley com a televisão. Tá falando do demônio com a televisão. No livro, além do personagem ter uma série de TV favorita, que chama Golden Girls, ele também teve, abre aspas, agora o Gaiman e Pratchett, né? O demônio teve um pé na criação da maioria da programação de televisão, embora ele se orgulhasse mesmo, era da invenção do game show. Aí, né, vai o humor que os dois autores aqui falam, né, que o próprio demônio criou o tal do game show, né, que é tão viciante e tão estimulante ali para quem participa e assiste, né? E aqui numa fanfic que ela separou, né, chamada A Home at the Beginning of the World, o autor se chama Stereo Bone, como eu falei, né, é um nome fictício, né, sempre. Ele usa as informações sobre o Crowley em relação à televisão, sem anular, né, ou contradizer as informações que estão no livro. Então, agora, segundo o autor da fanfic, o Stereo, ou a Stereo Bone, não sei. Crowley ama faroestes, porque ele diz ter estado ocupado demais em outro lugar para levar suas tentações para o oeste americano, e eles não precisaram de ajuda no fim das contas. Então, veja, é um pequeno trecho, e o outro é um pequeno trecho também. Não tem nenhuma menção a faroeste no original, né? O autor pensou completamente nisso, mas o que ele ligou, né? O demônio está ligado à TV, criou game show, por que não também? Bom, se a rotina dele é mexer com game show, a que hora que é o lazer dele? Faroeste. Né? Faroeste tem confronto, tem morte, tem aquela tensão, tem aquela natureza humana, né? Tem os vícios ali, enfim. Então eu achei uma sacada muito boa dessa fanfic que ela pegou, né? Legal. E mais alguma coisa assim para acrescentar? A gente deixou. De resto são as outras conexões aqui. Se eu acabar falando, eu conto o capítulo todo dela aqui. Deixa para os leitores descobrir. E se nós tivermos leitores, né, autores de fanfic, né, leiam o resto do restante desse texto da Thaís, porque ela pegou uma obra que eu gosto muito, que a série também é uma ótima adaptação, e é um belo de um estudo de caso aqui para quem quer escrever ou ler, né, fanfics, ou então enxergar com outros olhos, né, essa produção aí que numa era que a leitura não é mais uma coisa individualizada, né, uma coisa cada vez mais compartilhada, né, as pessoas querem comentar o que viram, postar foto do livro, postar suas passagens principais ali, e dar spoilers, receber spoilers, enfim, vai gostar muito desse aqui, com certeza. Maravilha, então. Bom, Pedro, obrigado. Fica aí a sugestão. Quem quiser conhecer o livro, o link está na descrição do texto. É isso aí, gente. Obrigado e até. Valeu. Até.